Boa noite, queridos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com a vida da igreja hoje e sempre. Amém? Queridos, antes de mais nada, gostaria de dizer aos irmãos que hoje eu vou pregar bem batista, tá? Bem comedido nas palavras, não em 3 pontos, porque eu acho que até a mensagem tem mais de 3 pontos, mas é porque eu estou com uma leve amidalite, então eu preciso conservar a minha voz até o final da mensagem para cruzar a linha de chegada, e vocês vão entender daqui a pouco o que eu quero dizer com isso, mas fiquem tranquilos, porque glórias ao Senhor Jesus, eu estou bem de saúde, já tomei 2 doses da AstraZeneca, amém, queridos? Glória a Deus. Queria também aproveitar o ensejo para dar os parabéns aos nossos diáconos, aos diáconos da nossa igreja, dizer para vocês que vocês são bênção, que a gente olha para a vida de vocês, né, e a gente vê o amor que vocês têm por Jesus, o zelo pela palavra, né. Por que eu estou falando isso? Porque na sexta-feira comemora-se, né, na última sexta que passou, comemorou-se o dia do diácono. Então a gente é muito feliz pela vida de vocês, pela vida do irmão Sebastião, da irmã Edma, do irmão Vigílio, da irmã Marisa, que também agora, ontem, né, completaram 50 anos de casamento, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? É bênção, não é não? Glória a Deus. Pastor Eduardo falou assim, nossa, completei 2 meses de casamento, chego lá, né? A gente vai chegar lá, irmão, no fim dessa corrida, a gente chega lá, então glória a Deus. A gente tem, né, também o irmão Carlos, a irmã Cláudia, a irmã Tereza, a irmã Juraci, dizer que vocês são bênção na vida da igreja, amém, irmãos? Agora, nesse momento, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, na primeira carta que Paulo escreveu à comunidade de Corinto, no capítulo 9, a partir do verso de número 24. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Amém? Os irmãos acharam? 1 Coríntios 9, 24. Diz assim o texto sagrado: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O tema da minha mensagem nessa noite é a corrida da fé. Vamos orar? Pai, eu te louvo nessa noite pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida da nossa vida. Pai, o Senhor nos ama, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem, ó Pai amado, nos dado livramentos. E livramentos esses, ó Pai, que a gente não tem nem ideia de quantos são. O Senhor tem cuidado de nós. E acima de tudo, ó Pai amado, nós te louvamos pela salvação que nós conquistamos, ó Pai. Na realidade, o Teu Filho conquistou para cada um de nós, lá no madeiro, lá na cruz do Calvário. É essa salvação, ó Pai amado, que nos faz filhos, que, ó Pai amado, nos torna ovelhas do Teu aprisco. Nós te agradecemos, Senhor, e nesse momento é o momento onde nós queremos ouvir a Tua voz. Cada irmão aqui, ó Pai amado, nessa noite não saiu das suas casas para ouvir a voz do pastor Fábio, não é voz humana que eles desejam ouvir a doce voz do Teu Santo Espírito. Então eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração, lança essa semente que
uma vez gerada, ó Pai amado, uma vez que cai ao nosso coração, ela se torna uma bela, ó Pai amado, árvore frondosa que venha dar frutos para a Tua honra e Tua glória. Quanto a mim, Senhor, eu peço a Tua misericórdia, eu me escondo atrás da Tua cruz e peço a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a igreja, melhor dizendo, a cidade de Corinto era uma cidade grega, era uma cidade muito importante, os irmãos sabem, né? Era uma cidade muito rica, uma cidade próspera, era uma cidade portuária, uma cidade de um comércio muito desenvolvido, né? Era uma cidade chamada cosmopolita, porque ali moravam e transitavam pessoas de todas as partes do mundo antigo. E ali naquela cidade tinha algo bem interessante que aumentava mais a importância dela. Havia os jogos, ali naquele lugar, os jogos istmicos, né? Esses jogos aconteciam a cada 2 anos, né? Essa competição levava esse nome, porque era uma competição realizada no Istmo de Corinto. Pastor, o que é istmo? Isso é palavrão? Não, queridos, fica calmo, não é palavrão e nem é de comer. Isso significa para quem conhece a geografia da área, é aquela pequena faixa, né, de terra ali que vai ligar a península do Peloponeso à Grécia continental. Então, é aquela faixinha de terra ali. Então, os jogos aconteciam ali naquele lugar, e eram que nem jogos olímpicos, irmãos. Tinha luta, tinha atletismo, tinha as competições náuticas, e a cada 2 anos que esse evento acontecia, isso badalava demais a cidade, sabe? Todo mundo, toda a cidade ali naquela região voltava a sua atenção para esses jogos. Então, para vocês terem uma ideia da importância desses jogos, era tão importante essa competição, que nos períodos de guerra era estabelecida uma trégua, uma paz temporária, para que os jogos pudessem acontecer. Então, talvez alguém aqui já ouviu em algum momento na sua vida falar da Guerra do Peloponeso. E essa guerra foi uma guerra travada entre a cidade de Atenas e Corinto, e eles estavam, eram inimigos, e aí chegou o período desses jogos, eles estabeleceram aquela paz temporária ali, todos participaram da competição, e depois que acabou a competição, a guerra continuou. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Paulo se utiliza daquilo, irmãos, que é relevante, daquilo que é significativo para aquele povo que mora ali naquela região, e Paulo conecta, Paulo linka esses jogos, às coisas da fé. Então, o que Paulo está dizendo é que a nossa caminhada cristã é uma grande corrida, e esses ensinos, irmãos, que Paulo deixou aqui a essa comunidade, a igreja de Corinto, eles serviram para essa igreja, eles servem para nós hoje, e esses ensinos, eles servirão para todos os crentes até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, amém? Porque são princípios eternos, E o que Paulo ensina sobre essa corrida da fé? Em primeiro lugar, ele ensina que para a gente ir bem nessa corrida, a gente precisa ter o domínio dos nossos desejos. Primeira coisa que vem ao meu coração, que o Senhor chama a minha atenção aqui para falar com os irmãos, é isso. Paulo está dizendo aqui: todo atleta em tudo se domina. Irmãos, um atleta, um competidor, ele precisa ter domínio de todas as áreas da vida dele, não é verdade? Por quê? Porque ele treina intenso, ele precisa ter um descanso adequado, então isso me remete a domínio. Ele precisa ter uma alimentação correta, isso aponta para domínio. Ele sabe que não pode comer demais, não é verdade? Ele sabe que não pode viver comendo porcaria, ele sabe que ele não pode ceder à preguiça e deixar de treinar, não é mesmo? Quantos aqui conhecem um piloto de Fórmula 1 chamado Ayrton Senna? Todos, não é verdade? Cara, e a gente vai ficando velho, né, pastor Cristo? Eu sou da época que eu falo por você,
Eu sou da época que eu gostava de assistir as corridas de Fórmula 1. A gente ainda tinha prazer porque tinha um brasileiro que realmente competia, né, que nos representava, né, nesse tipo de corrida. Irmãos, era engraçado que quando a gente estava assistindo a corrida e que começava a chover, os brasileiros, a gente vibrava. Os irmãos aí, né, um pouco mais antigos vão lembrar disso aí. Por que a gente vibrava? Porque o Senna era o tipo de piloto que ele era quase imbatível na chuva. Então, quando a pista molhava, irmão, ele deitava e rolava. Mas isso por quê, irmãos? Porque ele decidiu treinar na chuva. Isso aconteceu, ele foi despertado para isso lá no início da carreira dele, na época que ele ainda competia no kart. Ele foi correr uma vez na chuva e foi um desastre. Ele falou assim: eu não sei pilotar na chuva. E aí ele começou a treinar. Toda vez que chovia, ele ia lá, pegava o kart dele e ia treinar na chuva. Então isso é determinação, isso é foco, isso é vontade, sabe? É o tipo de coisa que você vê que a preguiça não toma conta. Então ele foi fazendo isso, né, e foi se aperfeiçoando, a chegar nesse ponto que ele chegou. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é assim como é a conduta do atleta, assim deve ser a nossa conduta na caminhada espiritual. Assim como acontece no mundo natural, da mesma forma, né, fazendo o paralelo ali, vai acontecer no mundo também espiritual. Então, se a gente não dominar os nossos desejos, pode ter certeza que o nosso desempenho na caminhada cristã, ele vai estar comprometido. E é por isso que a gente vê tanto crente apático, irmãos. Tanto crente espiritualmente fraco, tanto crente debilitado. Por quê? Porque não domina as suas paixões. Irmãos, o nosso desejo, ele é corrompido. O nosso desejo, ele se manifesta através das obras da carne, e a Bíblia fala a respeito disso, lá em Gálatas 5,19, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essa é a natureza dos nossos desejos. A gente olha um bebê, né? A gente vê uma criança pequenininha, a gente fala assim: olha que lindo, parece um anjinho. Mas, irmão, só parece, não é um anjinho, é um pecadorzinho. Quem é pai aqui sabe disso. Você vai vendo que à medida que vai crescendo, logo o pecado vai se manifestando. As garrinhas do pecado vão vindo para fora, vão vindo à tona. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa natureza. Por isso Paulo nos exorta: se domina. Tenha controle sobre o seu corpo. Tenha controle sobre os seus olhos, aonde você está lançando os seus olhos. Porque senão você vai correr fraco. Corre o risco de você não cruzar a linha de chegada. Paulo vai falar a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,22, ele disse assim: fuja, Timóteo, dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está falando aqui, olha o seguinte, fuja desses desejos da juventude, não que na velhice não tenha desejo maligno, tem também, mas eles são diferentes, e na juventude esses desejos eles são mais intensos. Então, se a gente for pegar para ver a Escritura, principalmente o Novo Testamento, as cartas, o Evangelho, os apóstolos, eles estão dizendo para a gente: olha, foge, luta contra a carne, se domina, porque senão a tua vida pode estar correndo risco de vida. Ficou redundante, né? Mas vocês entenderam. Provérbios, irmãos, capítulo 25, verso 28, diz assim: quem não domina suas paixões é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vou repetir: quem não domina as suas paixões é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A mensagem que o mundo vai transmitir para você, tem transmitido para cada um de nós, é: realize seus desejos. Seja feliz, você merece ser feliz, não amanhã, na eternidade, na glória, que papo é esse? Não, você merece ser feliz hoje. O que tem, cara, se você é casado e tem filhos?
Essa mulher aí que você conheceu não está querendo você? Vai lá, cara, é só uma aventura. Não dá nada não. Teu casamento não está bom mesmo? Cara, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade aqui para você, ó. Só você assinar isso aqui, ó. Sei que você não recebeu isso, tá? Mas, cara, é só uma assinatura. A gente vai ganhar uma grana aqui, mano. Esse negócio de integridade, de verdade, de não mentir, isso é bobagem, cara. A gente vai estourar aqui. Vai dar para você viajar com a tua família, vai dar para você trocar de carro, você vai poder fazer o que você quiser. É isso que o mundo tem dito para a gente, irmãos. Seja feliz sempre. E ainda tem uns abençoados aí, para não dizer outro nome, que vai falar assim, mas pastor, Jesus morreu na cruz para que eu tenha vida em abundância. O miserável ainda usa o versículo da Bíblia ainda. Sim, isso é verdade. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa. A graça derramada na cruz do Calvário, a graça que nos alcançou, ela nos dá vida em abundância sim, só que ela não nos dá o direito de viver no pecado. Não nos dá esse direito de viver na libertinagem. Judas, na sua carta, ele vai dizer, alguns perversos se infiltraram no seio da igreja sem serem notados. Irmão, mas eu digo para vocês, a gente tem notado isso sim. A gente tem notado, e a igreja brasileira precisa abrir os olhos cada vez mais. Continua o texto dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Lá no início, lá na igreja primitiva, os apóstolos já estavam já alertando a gente para isso, irmãos. Um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu no seu livro O Discipulado, ele fala a respeito de duas graças. Ele fala a respeito da graça barata e da graça preciosa. A graça barata é esse tipo de graça que eu estou falando. É a graça que diz, Deus me ama. Deus me ama, eu sou livre para fazer o que eu quiser, inclusive para pecar. Porque onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ainda usa o versículo da Bíblia. Ou seja, Deus vai sempre consertando os nossos erros e a gente continua sem a menor preocupação, né? E Deus vai seguindo o nosso rastro como aquele grande faxineiro que tem que estar de plantão, que sujou, ele vai lá e limpa, e a gente sujou de novo, ele vai lá e limpa de novo, e a gente vai seguindo a vida desse jeito. Isso é a graça barata. Mas a graça preciosa é a graça que Ele quer para você, é a graça que diz o seguinte, olha, o Senhor morreu na cruz do madeiro, e Ele me deu condição para vencer, para superar o pecado. É esse tipo de graça. Deus não é faxineiro, irmãos, que a gente vai fazendo tudo errado e não está nem aí, e a vida vai seguindo, e Deus vai lá limpando os rastros das nossas sujeiras. Povo que vai levando a vida igual o Zeca Pagodinho, saca? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai fazendo tudo errado. E depois Deus tem que vir atrás corrigindo tudo. A gente não pode viver nessa perspectiva de posso ou não posso, não é verdade? Porque se a gente for viver só nessa perspectiva, a pessoa diz assim, né, aquela máxima, o meu corpo, né, as minhas regras, né, se o corpo é meu, então as regras são minhas, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso é mesquinho, isso é egoísta, perdão da palavra, mas isso é idiota. Essa é a verdade, porque irmãos, nem tudo que eu posso, eu devo. Eu posso sumir no mundo? Posso largar minha mulher, largar meus filhos, largar a igreja, largar meu trabalho e ir embora, sumir. Posso fazer isso. A vida é minha. Mas, irmãos, eu não devo fazer isso. Sabe por quê? Se eu fizer isso, eu vou machucar as pessoas que me amam. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quem ama, pode menos. Vou repetir. Quem ama, pode menos. Não porque não pode, mas porque escolheu não poder. Quem ama, põe limites ao seu querer. Quem ama, renuncia à sua vontade em prol da pessoa amada. Seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, na verdade, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, semelhante a homens, e esvaziando-se, foi encontrado na forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de
cruz. Pergunto, Jesus poderia não ter vindo à terra? Sim. Poderia Jesus ter permanecido à destra do Pai? Sim. Mas sabe por que ele veio? Sabe por que ele veio, se esvaziou, se humilhou, serviu e morreu por você? Porque Ele nos ama. Simplesmente por isso, irmãos. Quem ama nem sempre faz aquilo que quer, mas quem ama sempre vai fazer o que deve ser feito. Amém, queridos? Segundo, para ir bem nessa corrida, nós precisamos de esforço e dedicação. O apóstolo vai dizer: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo aqui está nos encorajando a correr como um campeão. Paulo aqui está nos alertando, nos ensinando a ter uma atitude de vencedor. E isso exige de nós, irmãos, esforço, exige dedicação. E a gente não está querendo, não é verdade? As coisas muito difíceis, não é não? A gente está meio folgado. Então, assim, tudo que dá muito trabalho a gente vai deixando de lado, né? A lei que a gente sempre gosta de obedecer é a lei do menor esforço. Então, né, a gente fala assim: vamos, irmão, vamos fazer um retiro, né? Mas, pastor, né? Tem aqueles que vêm dizer isso, né? Mas dá tanto trabalho. Vamos fazer um almoço, né? Para levantar recursos aí. A gente tem já o terreno lá no Núcleo Sul. Vamos fazer uma feijoada, e diga-se de passagem, parabéns aí a todos que participaram. A Cláudia e o irmão Carlos, estava uma delícia a feijoada, irmão. Quem você não participou, perdeu, né? Então, assim, não, mas fazer feijoada, fazer churrasco dá trabalho. Mas, pastor, não tem como ser um pouquinho mais fácil, irmãos? Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. Quem falou para você, onde você leu, que fazer a vontade de Deus vai ser fácil? Não vai. Só que tem um povo por aí pregando uma graça que não necessita de esforço. E aí, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa: a graça, ela não isenta você da responsabilidade e da dedicação, ela tira de você o mérito. Essa é a diferença. Então, não importa o quanto você se dedica, você nunca vai ser merecedor daquilo que você vir a receber. Entende? Então, assim, alguns estão ali parados de boa na lagoa, esperando que a graça venha tudo, enquanto ele está ali, sentado no sofá, assistindo televisão, a graça vai vir sobre ele e fazer tudo. Isso é uma mentira. Por isso que Paulo está falando: olha, corre como um vencedor, corre como um campeão, corre de tal maneira que você vai alcançar o prêmio. Alguns irmãos aqui já ouviram falar num homem chamado Jonathan Edwards. Os jovens já ouviram. Quem já ouviu aqui, levanta a mão. Poucas pessoas, né? Então, a gente, nos conectados aqui, há pouco tempo atrás, a gente pregou uma série sobre esse homem. E eu já imaginava que poucas pessoas iriam conhecê-lo. Deixa eu falar rapidinho um pouquinho sobre a vida dele. Esse homem, ele era um pastor, né? Foi um pastor puritano do século 18, e foi um homem, irmãos, que ele conseguiu unir coisas difíceis de um mesmo cristão possuir, sabe? Então, ele era aquele homem que tinha um talento extraordinário, era um erudito, ele tinha uma teologia brilhante, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma piedade muito fervorosa, sabe? Ele tinha um coração incendiado por Jesus. E Jonathan era esse homem. E ele, desde muito cedo, irmãos, ele decidiu dedicar a sua vida plenamente a honrar o Senhor. E todos os dias da vida dele, ele viveu assim, com muita determinação, com muito foco. Ele, quando tinha 18 anos, ele começou a escrever as suas resoluções. E ele levou 2 anos e meio escrevendo essas resoluções, que no final, né, totalizaram 70 resoluções. O que eram essas resoluções? Eram princípios que ele escolheu para reger a sua vida. Essas resoluções eram votos pessoais que Jonathan fez com o Senhor para aumentar
e para aumentar e ser mais próximo do Senhor, ter um compromisso maior com Deus. E essas resoluções, essas 70, elas guiaram a vida desse homem em todas as áreas da vida dele. Essas resoluções falavam a respeito dos relacionamentos, como ele deveria falar, falava dos seus desejos, do uso do seu tempo, dos seus pensamentos, das suas motivações. Quando ele escreveu, irmãos, esse texto, ele disse o seguinte: antes dele escrever a primeira resolução, ele botou assim logo de início: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente te peço, Senhor, que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções enquanto estiverem dentro da sua vontade. Ele pedia a graça para o capacitar, mas ele sabia que tinha a responsabilidade dele, ele sabia que tinha parte dele, ele sabia que envolvia esforço, foco e determinação por parte dele. Ele sabia que Deus pedia isso dele, pede de todos nós. A primeira resolução, fica tranquilo que eu não vou ler 70. Ele diz assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venha enfrentar. Ou seja, ele sabia que fazer a vontade de Deus não seria fácil. A de número 5, resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo mais proveitoso. De número 6, resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto eu viver. A de número 7, resolvi jamais fazer alguma coisa, prestem atenção nisso, irmãos, resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. 34, resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. 70 e última, resolvi que sempre haverá algo de benevolente toda vez que eu falar. Um outro pastor inglês que eu gosto muito, um pastor e médico chamado Dr. Martin Lloyd Jones, falando a respeito de Edwards, ele disse o seguinte: talvez seja tolice, mas eu sou tentado a comparar os puritanos aos Alpes, Lutero e Calvino ao Himalaia, e Jonathan Edwards ao Monte Everest. Para mim, ele foi o homem mais parecido com o apóstolo Paulo. Irmãos, Deus procura nessa noite homens e mulheres que de todo o coração desejam ser como o apóstolo Paulo, desejam ser como o Senhor Jesus, que decidam levar o evangelho a sério, que decidam não brincar de ser crente, mas ser crente de verdade, e que decidam com todas as suas forças, enquanto viver, a se dedicar ao nosso Senhor Jesus. E Deus pergunta, para mim e para você: quem eu enviarei? Mesma pergunta que o Senhor fez no Antigo Testamento ao profeta Isaías: quem irá por nós? A gente terá que responder se nós teremos a capacidade de, pela graça, responder ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me, amém. Terceira coisa, para ir bem nessa corrida, queridos, nós precisamos nos livrar dos embaraços. Eu vou ler apenas um versículo da carta aos Hebreus, você não precisa abrir, anota aí, depois você confere. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. A tradução Almeida Revista e Atualizada, a ARA, vai dizer assim: desembaraçando-nos de todo o peso. Irmãos, um corredor precisa de ser leve, amém?
Por quê? Porque leveza dá agilidade. Você já viu um corredor de maratona com 120 quilos? Não, eu pelo menos nunca vi. Né? Ele pode até ser um lutador, mas um corredor de maratona vai ser difícil. Então a ideia dessa palavra peso aqui, né, na tradução, a palavra, né, grega que é traduzida aqui por peso, significa tudo aquilo que impede alguém de fazer algo. E, irmãos, aqui esse texto traz para a gente algo muito interessante, porque o autor vai dizer, olha, o pecado te atrapalha, e o embaraço, né, o peso te embaraça, né, e nos torna lentos. Irmãos, vocês estão conseguindo enxergar aqui, lendo esse versículo, que o autor está falando de duas coisas que trazem prejuízo à nossa caminhada cristã? Talvez para surpresa de muitos, né? Não é só o pecado que atrapalha a tua caminhada. Não é. Tem coisa que não é pecado e que te atrapalha. Existe coisa na sua vida que é lícito e te faz bem e atrapalha a sua caminhada cristã. Por isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa eu dar um exemplo para você. Se alguém disser assim para a gente, olha, comprei uma fazenda, o que a gente vai dizer? Nossa, cara, que legal, glória a Deus, que bacana, né? E se essa pessoa depois disser assim, olha, além de comprar uma fazenda, eu comprei também umas cabeças de gado. Aí você vai dizer o quê? O que a gente vai dizer? Né? A situação dessa, nossa, benção, né, cara? Deus seja louvado, Deus prosperando, glória a Deus. E aí depois se a pessoa disser assim, olha, eu comprei uma fazenda, eu comprei umas cabeças de gado e eu casei. Aí a gente vai falar, nossa, estava indo tão bem, né? Não, brincadeira. A gente vai falar assim, nossa, que bênção. Né? A gente não fala, glória a Deus. Então, são coisas ruins de acontecer na vida de uma pessoa, irmãos? É ruim? Sim ou não? Não é ruim. Não é. Agora, quando a gente vai lá em Lucas, capítulo 14, Jesus vai falar de uma parábola de um homem rico, que ele faz um grande banquete e ele convida várias pessoas. E o primeiro convidado que recebe o convite, ele vai dizer assim, olha, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá para ver a terra, eu não posso ir. O segundo convidado vai dizer assim, olha, eu comprei uns gados aí, eu tenho que ir lá ver os animais, eu tenho que cuidar deles, e também não foi. O terceiro falou assim, olha, eu casei, eu tenho que agora, né, cuidar da minha esposa, lua de mel e tal, também não posso ir. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que para esses homens em específico, dentro desse contexto, o que eles tiveram se tornou peso, se tornou embaraço, porque impediu cada um deles de participar do banquete com o Pai. Irmãos, trabalho é uma bênção, amém? Posso ouvir um amém? Amém. O pastor pregou aqui, né? Trabalhar é adorar, não é isso? Trabalho é uma bênção. Só que, irmão, sabe o que eu tenho percebido? Muita gente embaraçada no trabalho. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, e aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o reino. Vamos para a EBD? Não dá. Vamos para o culto? Também não. Vamos para um PGM? Não dá, está corrido. A gente está na era das necessidades criadas, irmãos. Sempre tem um novo produto, né, um novo carro, um novo serviço, um novo alguma coisa que vem nos embaraçar, sabe? A gente não precisa de tudo isso que estão dizendo que a gente precisa. Vocês entenderam? Essa é a ideia do mundo hoje. Fazer você acreditar que você não pode viver sem o que ele te oferece. Sabe, eu tenho celular, meu celular funciona, manda as mensagens, né? Recebo e-mail, tem WhatsApp, tem tudo direitinho, funciona direitinho. Só que chegou aquele novo modelo, irmãos. E vocês não estão entendendo como é que é aquele novo modelo. É top, são 8 câmeras traseiras, entendeu? É 200 megapixels em cada câmera. É câmera integrada com Photoshop, né? Então as irmãs aí vão ao delírio, né? Então assim, a Deus ruga, Deus pé de galinha, Deus bigode chinês, tudo num clique só.
Aí o pessoal vai pensar assim, nossa, como que eu vivi sem isso até hoje? Não é verdade, Marcelo? É o que as pessoas pensam, cara. Nossa, como é que eu vivi sem um celular desse até hoje? E aí você vai lá e compra. E assim, só para variar, sem o dinheiro, né? Jogando para frente, né? Aí compra. Aí, irmãos, tem que trabalhar mais para pagar, né? Porque depois de 30 dias vai bater a primeira parcela do cartão, né não? Não é assim? Aí vai trabalhar para pagar a conta. Aí, irmãos, logo, logo, muito em breve, já vem um novo aparelho, um novo serviço, um novo não sei o quê. E aí você quer aquilo porque a necessidade ela foi criada. E aí você vai lá e compra. E aí você tem que trabalhar mais, porque o seu gasto aumentou ainda mais. E aí assim vai, irmãos, sucessivamente. Então, a nossa corrida que tem que ser em frente, acaba sendo uma corrida, sabe? A gente não corre, a gente fica dando voltas, a gente fica nesse ciclo vicioso, igual o cachorro que corre atrás do próprio rabo. E a gente não avança. Esses são os embaraços, irmãos. E digo para você, eu não tenho como dizer o que é embaraço na sua vida. Eu prego aqui a palavra, o Espírito Santo, ela particulariza para cada um de vocês. Eu não posso dizer na tua vida o que é embaraço. Porque quando a gente ouve alguém dizendo, olha, comprei uma fazenda, comprei uma cabeça de gado, casei, o que a gente diz? Bênção. Mas pode estar sendo o quê? Embaraço. Não sou eu que vou dizer. Se você conversar comigo em 5 minutos e me pedir aconselhamento, eu vou definir com muita clareza o que está sendo pecado na situação, o que precisa ser corrigido. Mas embaraço, só o Espírito Santo que mora dentro de você, que é capaz de dizer do que você deve se livrar, que está te tornando pesado, está te tornando lento, você não está correndo como deveria. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E por último, acho que é o sino mandando eu parar, né? A nossa corrida tem um alvo a ser perseguido. Não corro como quem corre sem alvo, ou seja, ele tem um alvo. Amém, irmãos? Qual é o nosso alvo, irmão? O nosso alvo é a glória. O nosso alvo é a linha de chegada. Então, Paulo está falando assim, olha, eu não corro sem uma direção. E esse alvo, irmãos, para a gente, ele tem que estar muito bem definido, porque a corrida é longa. Vocês já devem ter ouvido que a corrida da fé não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E quanto mais longe está o alvo, mais claro ele precisa estar na nossa mente e no nosso coração. A gente precisa saber qual direção ir, irmãos, aonde que é a linha de chegada, para qual direção tem que correr. Eu sei que essa é uma corrida longa, é uma corrida que vai exigir de mim renúncia, dedicação, mas para onde eu tenho que ir? Irmãos, eu olho para alguns crentes e eu acho que às vezes estão brincando de cabra cega, saca? Sabe aquela brincadeira? As crianças, um vendo o olho, depois sai assim, de olho fechado, procurando onde estão as outras crianças para pegar. Eu olho para a vida de alguns crentes, às vezes eu acho que é assim, irmão. E crente, por quê? Porque o descrente, Paulo já falou que o Deus desse século cegou o entendimento deles para não entender nada do Evangelho. Tudo bem, estou descartando, tá? Estou falando de crente. Parece perdido, irmão. Perdido. Eu fico olhando assim e falo assim, como é que pode um crente ser desse jeito? Eu fico perguntando, Jesus, você está morando dentro mesmo daquele cidadão lá? Será? Assim, Deus ajuda. Ajuda. Vai para um lado, não dá certo, aí vai para o outro, não dá certo, vai para uma outra direção, não funciona, aí volta para a primeira, não dá, aí faz uma coisa, não dá certo, estuda uma coisa, aí não dá, e tenta outro curso, não sei, e vai para o emprego, e sai, e volta, aí depois recomeça lá no primeiro. Assim, cara, só dá uma canseira só para tentar entender a vida do cidadão. No relacionamento, namora um dia, depois o outro namora, e aí noivo, aí não está mais noivo, aí daqui a pouco casa, aí separa, aí arruma outro, e separa de novo, aí volta para o primeiro. Irmãos, outro dia eu estava conversando com a Raquel, eu desisto de perguntar para as pessoas como é que está o cônjuge. Eu não faço mais isso, sério. Vou dar um exemplo, João é casado com Maria,
E já tem algum certo tempo que eu não tenho notícia nem de João, nem de Maria. Irmão, se eu encontro João na rua, eu tenho medo de perguntar: João, como é que está Maria? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho medo das respostas que ele vai me dar. Às vezes ele vai dar: olha, a fila andou, já é outro, não é mais. Vocês estão entendendo? Eu fico com medo, então eu falo assim: Senhor, eu já não pergunto. Sabe aquelas perguntas que te deixam, né? Sabe, naquela sinuca de bico, né? Eu lembro de uma pessoa que certa vez chegou para uma mulher e falou assim: moça, você está grávida, fulana? Né? Aí a mulher falou assim: não, né? Eu nem por tortura eu digo que foi meu sogro que fez isso. E aí, negão, você está aí? Tudo bem? Ele estava aqui, gente, eu pensei que ele tinha faltado o culto. Sabe, porque a gente não entende a direção desse povo, irmãos. A gente não sabe para onde está indo, eles não sabem para onde vão. E os filhos ficam perdidos também, está todo mundo perdido. E parece que o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, sabe? Nos guia de acordo com a vontade de Deus, está apagado, não está ali. Você deixou o Espírito Santo de férias, eu não sei o que acontece. É estranho para eu entender isso. Abre comigo lá em Atos capítulo 16, rapidinho. Atos 16, a partir do verso 6. Diz assim o texto: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Jesus foi ótimo, o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, o texto aqui está dizendo que Paulo e aquela comitiva, né, missionária, eles por 2 vezes eles tentaram ir para a Ásia, mas Deus o quê? Impediu. Como assim, irmão? Deus está impedindo de pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho não é nossa missão? Sim, irmãos. Só que para Deus tem vezes que, além da gente fazer o certo, a gente tem que fazer o quê? Na hora certa. O que Deus estava falando para eles era o seguinte: olha, a Ásia não é o destino de vocês agora. Depois a gente for ver nas demais viagens missionárias, a gente vai ver que a Ásia foi o grande, não sei se eu posso dizer assim, mas foi o grande palco do ministério de Paulo. Só que essa aqui foi a primeira viagem missionária. Não era o momento de ir para a Ásia. Eles tinham que ir para Macedônia, ou seja, eles tinham que ir para a Europa. Se vocês continuarem lendo o texto aí, vai ver que foi plantada a igreja de Filipos. Então não era o momento da Ásia, era a Europa. Isso me aponta, irmãos, para a direção. Que Deus quer dar a direção correta para a nossa vida. Eu pergunto para você: o que tem dirigido a sua vida? O que ou quem tem dirigido a sua vida? É uma filosofia? É um influencer do YouTube? É um político? O que é? O que tem guiado você? São os seus desejos? São as circunstâncias que você vive? Eu digo para você, se você for guiado por circunstância, cada hora você vai estar direcionado, cada hora você vai estar caminhando para um lugar, porque circunstâncias mudam, irmãos. Ser guiado por sentimento é perigoso, porque o sentimento muda. Um dia a gente está alegre, outro dia a gente está triste, um dia está bem, outro dia a gente está mal. A gente precisa ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É Ele que precisa nos guiar. Isso é fundamental, irmãos, para todo crente. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Por isso que eu fico sem entender como um filho de Deus pode caminhar, sabe, tão sem direção. Eu não estou dizendo que não vai ter momentos que a gente vai ter crise, dilemas, não estou falando a respeito disso, mas caminha perdido a todo tempo, irmãos. Você é filho. Se você é filho, o Espírito Santo quer guiar você. Ele não quer você gastando energia, indo para qualquer tipo de lugar onde não vai dar em nada, lugar onde você vai se machucar, lugar onde você vai se ferir, lugar onde não está a bênção do Senhor para você e para a sua casa. Preste atenção à voz do Espírito no teu coração. Tenha tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Você precisa ter tempo com o Senhor para aprender a discernir a voz do Espírito na sua mente e no seu coração. Na minha infância eu morava na Baixada Fluminense. Meu pai tinha um Fusca 69, um Fusquinha verde. E aquele Fusca era uma graça, porque naquela época, irmão, todo mundo pobre, então tinha muita Fusca no lugar, né? Tinha muita Brasília, variante. A juventude falou assim: nossa, o que é isso? Tinha muita Kombi. Irmão, quem sabe aí, galera aí mais da antiga, vai lembrar que o motor, o som, o barulho desses carros é mais ou menos tudo igual, não é verdade? Muito, muito parecido. Mas só quando eu estava em casa, irmãos, que eu ouvia meu pai chegar com aquele Fusca, ainda a uns 300 metros de casa, sabe, que eu ouvia aquele barulho, eu dizia: mãe, o pai está chegando. A minha mãe fala assim: não, filho, não é não. Primeiro, não estou ouvindo nada, assim, não, é o pai que está chegando. Mas não é outro carro, não, é o pai, é o Fusca. Porque, irmãos, eu conhecia como meu pai acelerava o carro. Eu conhecia a forma que meu pai reduzia no quebra-mola, e a forma que ele continuava. Eu entendia, no meio de um monte de barulho, de outros Fusca, Brasília e Kombi, eu entendia, eu conseguia discernir o motor daquele carro. Você só vai aprender a discernir a voz do Senhor quando você passar tempo com Ele. Quando você se dedicar à palavra do Senhor. Que você sentar na sua casa e disser assim: pai, fala comigo. Eu estou aqui diante da tua palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Aí Ele vai falar com você. Aí você vai ouvir a voz do Espírito. Aí Ele vai te dar direção. Ele vai dizer: filho, eu não quero você caminhando aqui. Ele vai dizer: filho, isso é cilada. Filho, cuidado com essa pessoa. Filho, eu quero você do outro lado. Foge disso. Ele vai conduzir a tua vida. Irmãos, o desejo do Espírito é conduzir a nossa vida nos detalhes. Nos detalhes. Mas para isso a gente tem que estar atento à voz dele. E a gente não vai conseguir, diante de vários ruídos que o mundo tem soltado ao redor de nós, a gente não vai conseguir discernir a voz do Senhor se a gente não passar tempo com Ele. Dizem que a oração é a forma, é o meio com que eu consigo de Deus aquilo que eu quero. Também, irmãos, não vou entrar no mérito, não deixa de ser uma verdade, porque quando eu oro a Deus, Deus me dá aquilo que eu peço, sim, então isso não é uma mentira, mas a oração ela também é a forma com que Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. Por isso que no Getsemane, irmãos, Jesus orou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Intimidade com o Senhor, conhecimento da palavra, e aí você vai reconhecer a voz do Senhor, e vai ter a direção que você precisa para a sua vida. Eu queria agora que você assistisse um vídeo, e aí depois desse vídeo, a gente ora e encerra, amém?
chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, banando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, banando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, banando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar, lutar. O seu amor levou-me até as montanhas. Você não precisa ser o primeiro. Você não precisa conquistar o pódio. Você não precisa chegar em primeiro lugar. Sabe por quê? Que teve um que venceu. Teve um que chegou em primeiro. Jesus Cristo de Nazaré. Ele chegou em primeiro. Ele correu dominando completamente a sua carne. Ele correu com toda a dedicação, esforço e determinação. Ele correu como um campeão, do início ao fim. Ele correu sabendo o seu alvo. Ele correu livre de todo e qualquer embaraço. Ele correu em direção à linha de chegada, sem olhar para os lados, sem se distrair. Ele correu e ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. E ninguém mais poderia terminar essa corrida em primeiro lugar. Paulo não poderia, Pedro não poderia, Edward não poderia, Calvino, Lutero, ninguém poderia. Só o nosso Senhor Jesus.
Só Ele poderia terminar essa corrida em primeiro lugar, e Ele terminou, e Ele conquistou o prêmio, como diz essa palavra, prêmio incorruptível, a coroa da vida, a coroa da justiça, e essa coroa Ele vai dar a todos aqueles que o amam. Não importa a sua posição na corrida, Ele vai te dar o prêmio. O que importa é que você chegue. O que importa é que você chegue. Eu não sei como você está. Talvez você esteja como esse atleta. Talvez você esteja abatido. Talvez você chegou aqui nessa noite falando com cada irmão, só que o seu coração está despedaçado. Você já está praticamente desistindo da corrida. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, eu vou correr contigo. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui e te diz: filho, nós vamos juntos até a linha de chegada. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para que você não desista. Então, nesse momento, se coloque em pé e se sinta abraçado pelo Pai. Se você não tem forças para estar de pé, sinta-se abraçado pelo Pai nesse momento, e saiba que abraçado com Ele, você vai cruzar a linha de chegada. Abraçado com Ele, você vai ganhar a coroa da justiça. Abraçado com Ele, você vai terminar a grande e desafiadora corrida da fé, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, Deus, e nós sabemos, ó Pai, como é difícil controlarmos as nossas paixões, Pai, dominarmos o nosso ímpeto, ó Pai amado, a carne que fala tão alto às vezes na nossa vida. Mas nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos a graça e o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, porque aí sim, se a gente viver, ó Pai amado, debaixo da liderança do Teu Espírito, nós não iremos satisfazer aos desejos da nossa carne. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite porque nós queremos correr como um campeão, Pai. E é o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha. É o Senhor que faz dos nossos pés mais ágeis como o da corça, diz a palavra. Então nós te pedimos, Senhor, dá à Tua igreja nessa noite, Pai, postura de campeã. Dá à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que ela possa caminhar com a cabeça erguida, Pai, sabendo que vai correr a grande corrida, mas o Senhor sempre estará ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, nos faça ter foco no alvo, Pai. Foco no alvo. Nos ajuda a olhar, ó Pai amado, para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E com os olhos fitos nele, Senhor, nós poderemos chegar até o fim, em nome de Jesus. Então eu peço, Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite. Derrama graça, Pai. Restaura, cura, Pai. O Senhor é Jeová Rafá. Aqueles que estão, ó Pai amado, machucados, que estão feridos, Senhor, estão magoados, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, que o Senhor possa colocar de pé novamente nessa noite, para que a gente possa voltar para a corrida, Pai, e cruzar a linha de chegada, e terminar diante da Tua presença, Pai, porque o Senhor estará lá, Pai, nos esperando, e naquele grande dia, Pai, todos nós iremos comemorar, Pai, porque nós e a Tua igreja, nós seremos campeões em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. E é no nome de Jesus, Pai, o nosso Senhor, o campeão dos campeões, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. E você aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.